Vamos lá, vamos seguir aqui com o CBN Campinas e agradecendo aqui a participação do prefeito Dário Saad, que está esperando aqui, e agradeço a gentileza e também essa paciência para a gente trazer essas informações dentro do CBN Campinas. Muito bom dia, prefeito Dário. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, amigos ouvintes da CBN Campinas. Dário, a gente esperava que após a eleição reinasse a paz. Mas são 2 dias de praticamente um longo dia das bruxas, né? Porque é impressionante. Paralisações, manifestações acontecendo. A gente não está tendo violência ainda, mas a gente está tendo muitos problemas e já muito temor por desabastecimento. Conversamos com o presidente do RECAP, também conversamos com... Vamos conversar, na verdade, com o presidente da SEASA, mas ele já fala, assim, dessa possibilidade de desabastecimento. E a Abras já também pedindo o apoio do presidente Jair Bolsonaro para que faça uma intervenção, que converse com o grupo para que as coisas entrem numa certa paz, numa certa normalidade, prefeito. Olha, realmente é uma situação muito grave. Nós vivemos num país democrático, as manifestações são totalmente justas, mas manifestações que não atrapalham a vida das pessoas. E essa postura de um grupo minoritário de fechar estradas é uma postura extremamente complicada que afeta a vida das pessoas. Aí afeta a vida de todas as pessoas, independente se a pessoa é de um lado ou de outro na disputa política. Então eu acredito que as medidas que o governador Rodrigo Garcia anunciou são medidas fortes, necessárias. Eu sou contra o uso da força. Claro que o diálogo tem que preceder qualquer intervenção da polícia, mas em um certo momento há que se fazer valer a lei. Então eu acredito que a gente espera que as pessoas que estão fazendo essas manifestações entendam que não é justo prejudicar uma parcela considerável da população brasileira. Aqui em Campinas, nós já estamos, desde o dia de ontem, verificando várias situações. Abastecimento dos nossos ônibus. Os nossos empresários que têm a concessão de transporte buscam combustível aqui em Paulínia. Nós estamos verificando também, como você disse, o abastecimento de alimentos na SEASA. Então, tudo isso nos preocupa muito. Algumas linhas do transporte coletivo municipal estão sofrendo atraso porque elas transitam nas rodovias. Campinas ultrapassa os limites da Anhanguera, da Bandeirantes, e isso muitas vezes tem provocado lentidão e atraso nas linhas que usam essas vias. No abastecimento de combustível ainda não, mas há impacto sim no transporte coletivo por causa das paralisações e fechamento das rodovias. Isso, já há algumas linhas, nós estamos acompanhando desde ontem algumas linhas que têm ocorrido atraso por conta da demora de transitar em algumas rodovias que cruzam Campinas. Prefeito, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro desde o fim das eleições, desde a apuração, assim que foi decretado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tem contribuído para todo esse cenário? Olha, a gente não tem informação, pelo menos eu não tenho, de que esse movimento tem algum tipo de coordenação no Palácio do Alvorada. Agora, o silêncio dele foge do trato democrático. Foge da praxe democrática. Em todos os países democráticos, quando finaliza uma eleição, aquele que eventualmente não saiu vitorioso, parabeniza ou dá votos de boa administração para o governante, para o candidato que ganhou. Essa postura do atual presidente é uma postura que realmente estranha, por conta de o presidente Jair Bolsonaro ser uma pessoa muito sincera, que sempre gostou de falar para a imprensa, sempre teve uma participação muito intensa nas redes sociais. Então, realmente, nos causa uma estranheza. Exatamente, estranheza, e preocupa também para os próximos passos, para um futuro, curto prazo até, porque até agora ele não se manifestou sobre as eleições. Uma eleição que foi páreo a páreo ali, 50,9 a 49,1. Preocupa para as questões democráticas? Olha, do ponto de vista da transição, nós observamos alguns ministros reconhecendo a vitória do outro candidato, nós já observamos mesmo o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que é um aliado do presidente Bolsonaro. Já desde o primeiro momento ele deu essa nota de reconhecimento do resultado da eleição. Ministros ou ex-ministros próximos ao atual presidente, eles reconheceram o resultado das eleições. Então eu acredito que eu não vejo problema institucional.
que nós estamos lidando é com um grupo de pessoas que não aceitou o resultado das eleições. Eu acho que a eleição, se a gente tivesse chance de disputar a eleição só quando ganha, seria fácil. Eu disputei 11 eleições na minha vida, ganhei 4, não, ganhei 5 e perdi 6. Claro, não foi nunca uma eleição do porte dessa, mas ganhar a eleição é bom, perder a eleição não é bom, é ruim, mas faz parte do jogo democrático. Então eu acredito o seguinte, pelo entorno do presidente já ter reconhecido o resultado da eleição e figuras muito próximas e importantes, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eu acredito que não há problema de risco institucional. Prefeito, a gente ainda não teve nenhum impacto para as vias públicas de Campinas, as coisas estão ficando nas rodovias. Mas o senhor já planeja alguma coisa com o secretário de Justiça, mesmo com a Guarda Municipal, para fazer alguma previsão para caso aconteça algo aqui dentro da cidade? Nós temos, desde o início dessas manifestações, a gente tem se reunido com o presidente da INDEC, secretário de Transporte, com o secretário de Segurança e também com o secretário de Justiça. Nós estamos atentos a essas questões, esperamos que o trânsito na cidade, a movimentação na cidade, a mobilidade urbana de Campinas não seja prejudicada por esse tipo de manifestação. Como eu disse, eu respeito manifestação faz parte da democracia. Muitas vezes é a forma que um grupo de pessoas encontram de colocar uma questão na pauta, de reivindicar uma situação, de mostrar a sua posição política favorável ou contrário a alguma questão. Agora, do ponto de vista, quando atrapalha a vida do país, provoca suspeita ou possibilidade de desabastecimento, prejudica pessoas que muitas vezes querem acessar um hospital, gente que tem tratamentos para fazer urgentes. Então, nesse caso, aí você foge da razoabilidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho desse futuro, então. Novo governo com um terceiro mandato inédito, né? Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, expectativa para o governo federal e essa mudança aqui no governo do estado também, com a eleição de Tarcísio de Freitas, que é do Partido Republicano. O senhor, nesse segundo turno, apoiou já oficialmente a candidatura de Tarcísio de Freitas. Também. Mas ficou mais explícito. Não, mas né? primeiro também. O Tarcísio, do meu partido, desde o início, a gente esteve junto na campanha. Mas vamos lá. Como é que é? Como o senhor espera para 2023? Mudança no Palácio do Planalto e mudança também, uma mudança drástica, porque são 28 anos de PSDB. A primeira vez aí, desde a eleição de Mário Covas, que os tucanos não conseguem se eleger no Palácio dos Bandeirantes. Do ponto de vista meu partidário, foi uma vitória. Os Republicanos, que era um partido médio quando eu entrei no partido, hoje torna-se o partido que mais administra brasileiros no Brasil. Então, para nós, é uma vitória política e agora nós temos que trabalhar. É claro que essa proximidade com a campanha e com o candidato e com o grupo que fez a campanha para o Tarcísio pode facilitar as parcerias com Campinas. Então isso é fundamental, há uma série de ações, obras e programas que nós queremos tratar logo no começo do ano com a equipe do governador Tarcísio, para que Campinas possa trazer algumas questões que há muito tempo a cidade não tem. Quais são elas? Eu vou dar 2 exemplos, que é uma questão que eu nem conversei com o governador. Nós temos as concessões, as privatizações das rodovias em Campinas, no governo, acho que há mais de 30 anos. 30 não digo, mas há mais de 20 e poucos anos. Nós temos 2 gargalos aqui que são complexos, são as marginais da Santos Dumont, que você sai de Campinas, ou você vem de Indaiatuba para Campinas, paga um pedágio que é um dos mais caros do Brasil, não é o mais caro, mas paga um dos mais caros, chega próximo a Campinas e está congestionado. É uma avenida, praticamente. Não é mais rodovia, né? Será que a Artesp não viu isso até hoje? Mesmo na entrada, na Ademar de Barros também, quer dizer, são questões que não dependem de investimento público, mas depende de definição de prioridade na ampliação ou na negociação com as concessionárias das rodovias. Então são 2 questões que eu considero fundamentais, entre muitas outras, e eu quero, com essa proximidade com o governador, fazer de tudo para que Campinas possa ter investimentos firmes e fortes do estado de São Paulo. Ajuda também ter Vandão como vice-prefeito e Jonas Donizete eleito, eles do PSB com a vice-presidência de Geraldo Alckmin, e essa proximidade grande com Lula? Não,
toda essa proximidade, claro, abre portas. Com o governo federal, nós tivemos bom relacionamento nesses últimos 2 anos. Por exemplo, aquela cessão provisória de uma parte da área do pátio ferroviário foi feito no atual governo, que é uma situação que está parada, você acompanha isso há décadas. Há décadas. A última intervenção que foi feita naquela área foi o ex-prefeito Toninho, que fez o Ceprocamp, ali do lado, e conseguiu a cessão da estação para uso na área cultural. Agora nós estamos tentando dar um passo importante ali naquela área, foi parceria com o governo federal, financiamentos na área de saneamento básico, a gente já tinha contratado, o governo federal continuou efetuando as transferências, tudo. Agora, com o futuro presidente, nós vamos ter um relacionamento institucional também. Tem a questão política do meu vice, do ex-prefeito Jonas, ser do partido que é do vice-presidente, certamente ajudará, sim, na abertura de portas. Eu tenho certeza que os dois vão trabalhar muito para trazer investimentos para Campinas. Qual a expectativa para 2023, prefeito? Olha, do ponto de vista do país, há uma certa apreensão, uma preocupação por conta dos atuais acontecimentos. Mas eu acredito que, por mais que nós tenhamos uma minoria fazendo esse barulho, a população brasileira quer um governo que trabalhe, um governo que melhore as condições de vida da população, principalmente a população mais pobre. É isso que nós temos que focar. E aqui em Campinas, vai ser um 2023 de muito trabalho e também de muita entrega, início de muitas obras. Então tem muita coisa sendo aí licitada nesses últimos dias, nesses últimos meses. Tem muitas questões importantes para a cidade que nós estamos apressando para começar muitas obras e muitas questões em 23. Acho que isso é um ponto muito importante, né? São vários projetos que acontecem aqui em Campinas de âmbito federal também e também de âmbito estadual. Com essas mudanças nos dois palácios, isso gera algum atrito, alguma apreensão? Eu acredito que não. Campinas é a 10ª cidade do país. Nós temos aqui 1 milhão e quase 300 mil habitantes. Nós somos centro de uma região metropolitana de 3 milhões e 300 mil. Então eu acredito que nós não teremos problemas de relacionamento tanto com o governo do Estado, que é do meu partido, Republicanos, como o governo federal, que será do presidente Lula. Prefeito Dário Saad, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Era um dia de festa, né? Era para a gente falar um pouco de 31 anos, da cidade de Campinas, mas é tanta coisa que acontece nesse país. Olha, que cada dia é um dia histórico. Flávio, eu até, quando o Fabrini me falou, o Fabrini é o secretário de comunicação, que a gente ia falar aqui sobre os 31 anos da CBN, eu lembro de quando a Rádio Cultura, né, ela fez a parceria e se transformou em CBN Cultura, na época era assim que era chamado, né? E para nós foi uma novidade fantástica, porque nós que somos do meio da política, gostamos de notícia. Então você já entrava no carro, estava sintonizado, né? Você já ficava ouvindo notícia. E para a gente que é representante da população, é muito importante. Nem sempre a gente gosta do que é noticiado aqui, viu, Flávio? Mas a democracia é assim mesmo. O que a gente procura até através das colocações da rádio, que vem da população, a gente se atentar a fatos que muitas vezes a gente não estava cuidando. Então, assim, quero parabenizar toda a família Pedroso, a dona Zilda, a Sandra, a Dani. Nós já mandamos uma mensagem para a Daniela, para a Dani Pedroso. Então, em nome das três, de todos os jornalistas, os funcionários da CBN, eu quero dar os parabéns pelos 31 anos. Podia ser uma entrevista mais de festa, né? Foi um pouco tensa, mas faz parte, né? A gente ficou muito rígido, né? Mas o assunto também não é muito simples. Né? A gente tem que parar de viver de histórico atrás de histórico, né? Tá cansando isso também, né? É verdade. Prefeito, muito obrigado. Obrigado por essa gentileza aqui de atender a CBN e também por entender esse momento dessa mudança, né, de ares. Mas vamos ver se a gente consegue ter um pouquinho de paz. Vem Copa do Mundo aí. Vem Copa do Mundo. O telão vai ter? Vai ter, pode ter sim, nós estamos estudando. Não sei, Flávio, isso é daquele tamanho que a gente conseguiu quando era secretário. Eu lembro quando o secretário de comunicação, aquela imagem no Jornal Nacional, lembra, Fabrini? Flávio, linda. Aquele painel foi uma oportunidade que, na época, eu era secretário de esportes, o Arnaldo Salvetti era presidente da CETEC, a gente teve aquela oportunidade e montou, mas daquele tamanho não é fácil. Aquele era o maior do país, né? E a gente também está num período diferente da Copa do Mundo. No meio do ano é período de estiagem, né? Agora tem muita chuva, tem chuva também. Mas nós vamos ter assim, algo talvez não daquela
magnitude também, nós estamos estudando aí. Então tá bom. Prefeito Dário Saad, muito obrigado pela Muito entrevista. obrigado e parabéns gentileza. pelos 31 anos. Muito obrigado, são 10 horas 30 minutos. CB